Afinal de contas, as madeiras da guitarra influenciam mesmo no timbre ou não? É o captador o responsável pelo timbre da guitarra? Ou será que a madeira também influencia? É mito que a madeira influencia? Ou esse é um assunto batido? Afinal de contas, é o captador o responsável e gerador de som da guitarra. Eu sou o Fábio Valverde, sou músico, professor e luthier, e este é um canal de entretenimento onde a música e a fé costumam falar mais alto. Quero dedicar esse vídeo aí ao Matheus Starling, que sempre em seus podcasts tem perguntado aí aos convidados sobre essa questão, essa polêmica aí da madeira versus captador. Então se liga aí, brother, esse vídeo aqui tá vindo recheado de informações. Bom, gente, essa é uma polêmica aí que já rola há algum tempo e ultimamente tem se falado bastante sobre essa questão, né? E recentemente, assim, algum tempo atrás, eu estava assistindo a um podcast, né, do Matheus Starling, que eu acompanho, e um dos participantes temou que as madeiras da guitarra não tem nenhuma influência no som da guitarra. Ele chegou a falar para mim que na verdade o som da guitarra vem unicamente dos captadores, que os captadores são os geradores de som da guitarra. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas. Meu querido, olha só, captador não gera som, ok? Captador não gera som. Captador é um transdutor de energia. Você sabe o que é isso? Porque eu acho que você só entende de pedais, que é o que você mais faz aí no seu canal, é testar pedais, que você ganha aí das marcas para poder mostrar. Diferente do meu canal, onde eu mostro guitarras em que eu não recebo um tostão dessas marcas e eu coloco todos os pontos positivos e negativos da guitarra. Aqui não tem jabá. Mas vamos lá. Vamos falar aqui dos captadores. Eu quero pedir a você, antes de mais nada, que possa dar o seu like aí no vídeo, tá bom? Deixar o seu comentário ao final e, se possível, se inscreva aí no meu canal para que a gente possa continuar aí produzindo vídeos de qualidade para vocês. Esse vídeo aqui, gente, não tem como ser um vídeo de 5 minutos. Infelizmente, é um assunto meio complexo, onde eu vou ter que abordar alguns aspectos, né, do som, de timbre. Então, eu peço a vocês que fiquem comigo até o final, e aí no final vocês tirem suas conclusões, tá? Mas vamos lá, vamos falar de timbre da guitarra. O que a gente pode falar sobre isso? A gente tem que começar por parte. Vamos pegar o timbre. O que é um timbre, né? Primeiro, qual é o conceito de timbre? Eu vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto sobre o que é o timbre. Então, timbre pode ser uma característica sonora que permite distinguir sons que possuem a mesma frequência, altura e intensidade, mas com ondas sonoras diferentes. A diferenciação causada pelo timbre musical, por exemplo, leva em consideração vários fatores, mas resumindo, o que vai distinguir um timbre de outro de mesma nota e altura são as frequências harmônicas que são geradas em cada tipo de gerador de som. Então essa é a definição de timbre, o que faz com que você distinga, por exemplo, o som de uma nota de uma guitarra do som de uma nota de um violão, do som de uma nota de teclado, mesmo sendo a mesma nota, né? Mesma frequência, o dó no violão, o dó na guitarra e o dó no teclado. Você vai distinguir qual é qual por causa desses harmônicos. Dito isto, a abordagem aqui vai ser sobre o elemento guitarra e não ao universo do timbre, porque se fôssemos analisar o universo do timbre, aí teria que incluir a mão do músico, o cabo que ele está usando, os pedais, amplificador, enfim, aí incluiria uma gama de outras situações, de outros elementos. Vamos pegar a guitarra, o elemento guitarra, e vamos analisar friamente somente o elemento guitarra. O que faz o timbre de uma guitarra, ok? Existem vários elementos que contribuem para o som de uma guitarra. Então assim, eu fiz uma tabela, eu vou colocar para vocês uma tabelinha, vou colocar para vocês no final do vídeo, e talvez eu disponibilize um link para vocês baixarem também se vocês quiserem. E eu vou deixar escrito aí no vídeo, né? Eu não sei se eu vou fazer isso ainda, mas até eu postar o vídeo isso vai estar definido. Que eu separei ali por porcentagens o que cada item influencia no som de uma guitarra, tá? Então tem várias coisas que influenciam, ok? Todas elas são importantes. Então eu acredito que nessa tabela eu tenha conseguido colocar ali o mais próximo possível do que a maioria dos profissionais, luthiers aí, concordam. Talvez possam discordar de uma coisinha ou outra ali, uma pequena porcentagem de um elemento para outro. Mas a grosso modo, aquilo ali está muito real. Isso é uma coisa que eu não tirei de um dia para o outro. Eu trabalho com luthieria vai fazer 11 anos aí que eu trabalho com luthieria. Eu sou músico, guitarrista
há uns 25 anos pelo menos, então eu tenho uma certa bagagem, eu posso falar sobre essa questão. Além disso também, depois eu posso colocar aí as minhas referências também, eu não estou falando só de mim, né? Eu também tenho algumas referências que eu posso colocar aí para vocês no final, aí embaixo nas descrições, tá bom? Alguns livros como referência se vocês quiserem depois também estudarem. Então vamos pegar aqui os elementos apenas captadores e madeiras. As outras partes eu não vou analisar, mas elas terão a sua participação lá nessa tabela que eu estou falando para vocês. Então as madeiras são madeira do corpo, braço e escala, ok? E os captadores. Vamos pensar aqui numa Stratocaster, que é a guitarra mais tradicional usada, né? E que trabalha com captadores single coil. Vamos pensar aqui em uma Strato, ok? Então a gente separou madeira e captadores. Vamos pegar aqui os captadores e analisar o que é um captador, tá bom? Então vamos lá. O que define o captador? Bom, primeiro vamos pensar que existem dois tipos de captadores, né? Dois tipos de captador: o captador passivo e o captador ativo. Vamos analisar mais profundamente o passivo. O captador ativo ele funciona diferente do captador passivo. O captador ativo ele trabalha com circuito ativo e a maior parte do seu timbre já vem pré-equalizado desse circuito, que pode ser ajustado também ali manualmente. Então ele sofre muito menos influência do seu entorno. Isso não quer dizer que ele não tenha alguma influência. Sim, ele pode ter influência, mas a maior parte do seu timbre vem do circuito. Já os captadores passivos, não. Eles não trabalham com circuito ativo, então eles sofrem maior influência, eles têm uma maior interação com o seu entorno. Mas vamos então à definição do que é um captador. Vou colocar aqui no quadro e a gente vai acompanhar junto com a figura, com a imagem. Os captadores passivos de guitarras são transdutores de energia, ou seja, eles transformam a energia física e sonora das cordas em impulsos eletromagnéticos de corrente alternada. Eles são enviados pelo cabo ao amplificador, que os transformam novamente em energia sonora, saindo nos alto-falantes. Então, como nós podemos ver, o captador ele é um transdutor de energia. Então ele pega a energia física, né, energia sonora, e transforma em energia elétrica. Ele transforma a vibração das cordas em energia de corrente alternada. E como que isso é feito? A corda, ao vibrar sobre o captador, ela mexe com o campo magnético do captador, né, por causa do ímã. Ali tem um ímã e tem a bobina enrolada sobre o ímã, como a gente pode ver na imagem. Então, o que acontece? Quando a corda vibra numa frequência, né, ele girando essa frequência, ele mexe com o campo magnético do captador, do ímã. E esse campo magnético, ao se mover, por causa da vibração da corda, que interage magneticamente com ela acaba produzindo essa corrente elétrica, né, que vai para o amplificador. Mas o que sai no amplificador não é o som da guitarra. O que sai lá é o som, não é simplesmente uma corrente elétrica, entende? Então quando isso acontece, quando essa interação acontece, o captador capta o som das cordas. Ele capta o som das cordas, a frequência em sua maior parte das cordas, mas ele também capta a frequência que é gerada no seu entorno. É como se fosse ali, para vocês entenderem melhor, né, quando a corda é tangida e acontece essa ação magnética, é como se fosse, tá? Como se abrisse um pequeno portal ali no captador para receber essa frequência das cordas. Mas esse portal que é aberto, ele não é estreito o suficiente para deixar passar só as frequências da corda, né? Da nota fundamental. Ele também deixa passar as frequências junto com essas frequências das cordas, as frequências que estão acontecendo ali. E que frequências são essas? São as frequências que estão ali no seu entorno. Onde que o captador fica? No corpo de uma guitarra, não é? Então, a madeira do corpo da guitarra, quando ela recebe esse estímulo da corda, ela também vibra. Por quê? Porque é uma coisa física, são frequências, né? E tudo tem frequência, né? Todas as coisas, né, físicas têm frequências. Então, por exemplo, se você pegar, não sei se você já viu, mas você pode procurar aí na internet, vidros que podem ser quebrados com certo tipo de som. Por quê? Porque quando aquele vidro recebe um estímulo de uma frequência que ele tem, a tendência dele é rachar, porque ele vibra também. Então,
Se você tocar na corda do violão, na corda sexta ali, na corda sexta e apertar na quinta casa, a corda lá vai vibrar sozinha. Isso é física, por quê? É a mesma frequência, então eles vibram junto. Então quando a corda é tocada, por exemplo, na nota lá em 440 Hz, isso significa que a corda vai girar 440 vezes. Vai completar a sua onda, que pode ser de 8, por exemplo, vai completar esse círculo de 8 440 vezes em 1 segundo. Você tem noção do que é isso? Em 1 segundo? É uma coisa muito rápida, alucinante. Então essa troca de vibração com a madeira ela já tem a frequência e a corda ela estimula essa frequência da madeira a retornar. Mas aí você pode falar para mim, mas como que acontece isso? Por que ele capta assim o som das madeiras? Bom, é simples, porque o captador ele trabalha secundariamente também como um microfone. A função primária dele é ser um transdutor de energia. Mas você sabe o que é um microfone? Sabe qual é o conceito de microfone? Vamos ver agora o conceito de microfone. Conceito de microfone. O microfone é um transdutor de energia, ou seja, um mecanismo capaz de converter um tipo de energia em outra. Ele capta a energia acústica, em outras palavras, a vibração, e a traduz em energia elétrica. Essa conversão pode mudar um pouco de acordo com o tipo de microfone. Este sinal elétrico pode ser utilizado para transmissão, gravação ou amplificação de som. E isso ocorre por meio de processos de indução eletromagnética. A indução eletromagnética é o princípio físico envolvido no funcionamento do microfone. Simplificando, esse conceito afirma que a variação do fluxo magnético através de uma espira produzirá uma corrente elétrica denominada de corrente induzida. Então, como podemos ver, o captador e o microfone têm bastante coisa em comum. E qual é a diferença entre eles? A diferença é que o captador ele é estimulado pela vibração da corda, ou seja, uma ação eletromagnética, né? Que faz com que o campo magnético dele se mova, mas o ímã e a bobina não, a bobina e o ímã ficam inertes. Já no microfone, a bobina se move. Como que ela se move? Porque quando ela recebe o estímulo sonoro, por exemplo, da voz, essa onda sonora bate, né? Essa frequência bate na membrana que fica colada e acoplada à bobina. Então essa membrana vibra e a bobina vibra junto com ela, indo para baixo e para cima, em direção ao ímã. Então essa bobina, ao fazer esse movimento, né, aí gera aí a corrente elétrica, entendeu? Então essa é a diferença entre os dois. Porém, o que há de similaridade é que eles têm o mesmo princípio, né, são transdutores de energia e eles funcionam transmitindo frequências sonoras. E se vocês tiverem experiência com guitarra, vocês vão perceber, vocês devem ter percebido já isso muitas das vezes. Olha, inúmeras vezes lá no meu ateliê eu peguei guitarras em que eu estava fazendo alguma coisa ali no corpo da guitarra e o barulho resultava lá no amplificador. Tem guitarras que eu dava mais batidinha no corpo e saía lá no amplificador. Então, assim, o captador ele não é um microfone, mas muitas das vezes ele atua como um microfone. Principalmente os captadores não parafinados. Esses, então, eles têm uma ressonância assim gigantesca, né? Tem até vídeo aqui no canal onde eu fiz um review de uma guitarra antiga e eu gritava ali no captador e saía lá. Olha só um trechinho. Esses captadores eles são muito sensíveis, eles pegam qualquer coisa. Se eu falar aqui, ó, alô, tá saindo lá no amplificador, tá vendo? Quer ver um negócio? Pega o seu celular e coloca ele próximo aos captadores, tocando qualquer música e vê se não vai sair lá no amplificador. Faz essa experiência para você ver. Então, assim, essa é uma das formas, né, que eu vejo que o captador pega essas frequências do seu entorno, do corpo. Mas não é a única, tá? Mas ainda existe uma outra forma em que o captador pega essas frequências das madeiras do instrumento. Quer ver uma coisa? Vocês há de convir, né? Acredito que a maioria de vocês, que quando, por exemplo, a gente troca os trastes da guitarra, altera um pouco o timbre, concordam? Por exemplo, se a gente colocar um traste jumbão ou um traste fininho, trocar por um traste de inox, a gente tem um timbre um pouquinho alterado. Uma outra mudança que a gente faz que altera o timbre, quando a gente troca o nut, né? Vocês já perceberam a diferença que faz, por exemplo, um nut de bronze na guitarra Telecaster? Como que fica bem mais, né, agressivo e agudo o timbre, não é? Como que ocorre isso? Como que esse timbre do traste ou
ou do NUT vai parar lá no amplificador, se está bem distante do captador. Ou então a ponte também influencia no timbre. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, muito interessante por sinal, em que eu mostro o ajuste de uma ponte Stratocaster com 3 molas primeiro e depois com 5 molas. E ali eu mostro a diferença sonora com 3 molas e depois com 5 molas, porque com 5 molas a ponte fica bem achatada no corpo. E por que o timbre ficou mais brilhante depois que eu achatei ali as 5 molas e ela ficou bem presa no corpo? Vocês podem dar uma conferida lá. Qual é a explicação para isso? Bom, a explicação que eu vejo é que isso acontece através da interação corda, ponte e corpo. Ou seja, as cordas, quando giram ali, quando vibram, ela joga a frequência na madeira e essa madeira rebate essa frequência para a corda novamente. Sendo que a madeira ela não rebate apenas a frequência fundamental, ela vai jogar também os harmônicos junto com ela, né? Então a corda vai excitar a madeira e a madeira vai responder. E isso numa velocidade alucinante, como eu já falei, em mais de 400 vezes por segundo. Quando ela joga essa frequência para as cordas, a corda joga de novo para baixo. E isso, logicamente, vai para o captador. E quando eu prendi mais a ponte no corpo da guitarra, o que eu fiz? Eu otimizei essa transferência de frequências, né? Então, a ponte com qualidade, ela acaba transmitindo mais as frequências, né? Corpo e cordas, entre corpo e cordas. E a ponte também tendo ali a sua ferragem também influencia, acaba influenciando no timbre. A mesma coisa o NUT de bronze, né? Aquele timbre de bronze que muda na Telecaster, ele vem pelas cordas. Ele vem pelas cordas até o captador, né? Os trastes também, ao longo do braço. Sendo que o que acontece? O traste está onde? Né? O NUT está onde? Estão no braço. Então, se essas frequências alteradas dos trastes e do NUT de osso, de plástico, elas chegam no amplificador, por que também as frequências da madeira do braço e da escala não iriam chegar? Aliás, uma das maiores diferenças que a gente percebe é no timbre de uma Stratocaster de escala em maple, de uma Stratocaster com escala em rosewood, ou de uma madeira mais escura. É bem perceptível assim, o timbre, pelo menos para quem tem um bom ouvido, né? Então, toda a frequência que o braço, por isso que o braço a gente sente mais diferença, né? A gente sente mais diferença na questão da influência da madeira do braço do que do corpo, porque o braço pega a maior parte da corda. Então, a corda, nesse caso, ela acaba pegando as frequências da madeira e do corpo e jogando para o captador, entende? Então essas duas formas do captador pegar essas frequências além corda, né, são, ao meu entender, as formas em que a gente consegue sentir as diferenças sonoras no timbre de uma guitarra. Mas lembrando que essas diferenças, gente, são de notas harmônicas. É o recheio não, é o tempero ali, é o tempero. Então, a gente tem a nota, como vamos comparar aqui com o sal, a comida salgada, e essas frequências harmônicas são os temperinhos que são colocados ali, entendeu? Porque vale lembrar aqui que essas frequências todas vão no sinal. O captador ele gera a corrente elétrica, os impulsos vão em corrente alternada, porque a corda quando vai para baixo ela gera uma corrente positiva, quando ela volta ela gera uma corrente negativa, por isso que é a corrente alternada, positivo, negativo, positivo, negativo. Esse sinal ele vai para o amplificador, só que esse sinal contém todas as frequências que estão sendo entoadas ali. O amplificador não cria do nada um timbre de guitarra, por exemplo. Ele vai pegar aquilo ali. Um exemplo para vocês entenderem aqui, claro, mal comparando, mas usando da física mesmo, é como se a gente pegasse, né, a água, vamos supor que a frequência sonora fosse a água, e o captador transformasse essa frequência em vapor, para passar esse vapor, e quando chega lá no amplificador, o amplificador transforma de novo esse vapor em água, ele liquidifica. Né? Só para vocês terem assim, para clarear um pouquinho, para vocês conseguirem entender. Então vale mencionar aqui que para que o timbre da guitarra tenha, por exemplo, mais agudos ou menos agudos, mais médios ou menos médios, precisa haver uma interação perfeita entre as madeiras, que tem que ter essas frequências, né? Por exemplo, o ash. A madeira ash ela tem bastante agudo. Eu já tive uma extrato de ash com captadores de alnico e depois eu tirei esses captadores, eu vendi a guitarra, tirei os captadores e botei numa guitarra que é aquela guitarra ali que eu fiz. Ali, na verdade, aquela dali é uma guitarra, uma Frank's Val, né?
que é corpo de uma guitarra, braço de outro, depois alterei. Eu uso essa guitarra com os captadores, os mesmos captadores que estavam de corpo em Ash, mas o timbre é outro, não tem o mesmo brilho. Então assim, além da madeira precisar ter essas notas, o captador também tem as suas características. Tem captador que tem mais saída, menos saída, tem captadores que tem uma tendência a um som mais grave, né? Tem captadores que são mais cintilantes, então isso também tem que ser levado em consideração, entendeu? Os captadores também têm as suas nuances. Então assim, as madeiras influenciam sim no timbre da guitarra. Quem não percebe isso é porque não tem um ouvido muito aguçado, ou então é daqueles músicos assim que eu até posso elencar aqui. Existem algumas situações que fazem, né, com que algumas pessoas não consigam perceber essas diferenças nos timbres das guitarras. Ora, vamos lá. A primeira é aquele músico que é inexperiente, não toca muito bem, porque também não adianta a guitarra ser uma guitarra excelente com todo o melhor tipo de material, melhor madeira, melhor captador, se o músico não for bom. É igual você pegar uma Ferrari e colocar um piloto ruim para testar uma Ferrari e um Chevette ou um Fusca, vai dar no mesmo, ele não vai sentir muita diferença. Agora, se você pegar um piloto bom, ele vai conseguir tirar o melhor de cada um. Então, para testar bem a guitarra, tem que ser um bom músico, né? Para conseguir extrair a frequência da madeira. Porque, como eu falei, não adianta. Se o músico é bom, ele vai conseguir extrair aquelas frequências harmônicas que tem no timbre da madeira e passar para o captador. Por outro lado, o captador tem que ser bom também, tá? E lembrando que a ponte também precisa ser uma ponte de boa qualidade. Tudo influencia no timbre da guitarra. Para quê? Para que a ponte passe bem a vibração das cordas para a madeira e haja essa interação conjunta, entendeu? Do instrumento. A outra coisa que pode ocasionar isso, né, nos músicos que teimam, né, e dizer que a madeira não influencia, é porque quando você vai analisar e ver o tipo de som que eles tocam, geralmente eles usam muito efeitos, usam muito overdrive, distorção, meio quilo de delay, de reverb, então eles não sentem muito essa diferença, entendeu? Aí realmente ele não vai ter essa percepção auditiva. A terceira questão também é quando são pessoas que não têm uma memória auditiva muito apurada. Tem pessoas que não têm memória auditiva bem definida. E tem outras que têm. Tem pessoas, por exemplo, que têm um ouvido absoluto, né? Chamam de ouvido absoluto. Ele percebe quando um instrumento está desafinado, assim, uma coisa pequena, sem precisar de um diapasão. Então ele tem aquilo ali no seu intelecto, né? na sua capacidade auditiva, né? De perceber essas diferenças. Por exemplo, quando eu tinha a minha guitarra Sonic, os captadores não eram parafinados, o timbre era um. Depois que eu parafinei, coloquei na guitarra e toquei, eu senti na hora a diferença. Eu não precisei testar, botar, né, um captador, até não teria como. Sem parafina, tá, tiro, boto parafina e coloco rapidamente em questões de segundos, não tem como. Então eu percebi a diferença na hora. E a quarta situação que eu acredito também que se encaixa em muitas dessas pessoas são aquelas que têm referências musicais de artistas e bandas que não valorizam essas nuances. São músicos, guitarristas que ouvem heavy metal, thrash metal, punk rock, enfim, são músicas que não valorizam o som limpo da guitarra. Aí para esses realmente não faz diferença, galera, entendeu? E, aliás, eles botam lá captadores de saída altíssima, então o negócio deles ali é fazer um som pesado. E por último, é preciso frisar aqui que o que você ouve em testes gravados na internet nunca será 100% fiel ao que se ouve presencialmente, quando está próximo aos falantes dos amplificadores. Isso ocorre porque o processo de gravar um áudio em estúdio pode variar de muitas maneiras. A posição do microfone, por exemplo, se alterada a 1 centímetro, muda bastante o resultado final. Então nada substitui os ouvidos humanos quando se está ouvindo o som da guitarra próximo aos alto-falantes. Bom, então resumindo tudo aqui, tá? Resumo da ópera. O que influencia mais? Captadores ou madeiras? O que influencia mais? Bom, é claro, se a gente pegar separadamente, parte por parte do corpo da guitarra e comparar com o captador vai vencer. Por exemplo, se a gente pega o braço da guitarra, o que influencia mais? O braço ou o captador? Eu acredito que o captador influencia mais. A escala ou o captador? A escala vai perder para o captador. O corpo da guitarra ou o captador? Eu acredito que o corpo vai perder para o captador. Agora, se a gente pegar
o corpo da guitarra, o braço e a escala junto, aí dá uma surra no captador. Aí dá. Porque a junção das madeiras, a influência que elas exercem é muito maior do que a influência do captador, entende? Mas assim, separadamente, de todos os itens que influenciam no timbre da guitarra, o captador é logicamente aquele que influencia um pouco mais no timbre da guitarra. Então na tabela que eu vou deixar aí para vocês vão ver aí, né, para vocês conferirem toda a influência separadamente por parte da guitarra, ok? Então, gente, antes de terminar o vídeo, eu vou entregar aqui a tabela que eu prometi lá no início, que eu iria fazer para vocês aí. Eu coloquei em ordem aqui de influência no timbre da guitarra, e o primeiro elemento que eu vou colocar aqui são os trastes e o nut, né, com 10% aí de influência no timbre, devido a variações, né, de tamanhos e material, né? Por exemplo, o nut de bronze, como eu falei, ele altera bem o timbre, e os trastes também, né? Os trastes também eles influenciam aí no timbre, se é fino, jumbão, se é de inox, né? Então os trastes e nuts com 10%. Depois disso vem a ponte com 11%, né? Devido a tipos de ponte, né? Por exemplo, o material da ponte, nas extratos as pontes Big Block fazem uma grande diferença. Mas isso também envolve aí o ajuste aí do luthier para que seja extraído o melhor dessa ponte aí na guitarra, ok? Depois vem as cordas com 12%, né, devido aos calibres, o material usado, né, isso vai influenciar. Por exemplo, tem uma corda chamada Ernie-Ball Cobalt que eu já usei na minha guitarra e ela dá um punch bem considerável aí na guitarra, principalmente quando os captadores não são muito fortes. Então as cordas assim ficaram aí com 12%, porque ela não tem o timbre todo da guitarra nela, ela tem uma parte do timbre. E ela carrega, ela é responsável por carregar o restante das frequências do timbre da guitarra e jogar no captador. Depois vem o corpo da guitarra com 14%, devido à madeira, o tipo do corpo, né? Por exemplo, entre uma Les Paul e uma SG, você percebe bem a diferença de som entre uma e outra, mesmo usando os mesmos captadores, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando a diferença de som entre uma Epiphone Les Paul G400, que é uma guitarra minha com captadores Gibson 490R, e uma Gibson Studio com os mesmos captadores. A escala é de mesmo tamanho, a angulação do braço é o mesmo, né? O braço é praticamente o mesmo, muda pouca coisa, mas o timbre é diferente. Depois vem a escala com 15%. Lembrando aí a variação de timbre entre uma madeira clara e escura também é bastante perceptível. Em penúltimo vem o braço e o head com 17%, variando bastante aí o tipo de madeira usada no braço, a espessura do braço também influencia, e o corte dessa madeira do braço, né, que influencia não somente no timbre, mas também na estabilidade, né? Se o corte for ali um corte flat sound ou um corte de madeira quarter sound, né? E por último, né, o mais influente no timbre da guitarra é logicamente os captadores aí com 21%, né, variando aí o tipo de imã, a posição do captador, se é próximo à ponte ou se é próximo ao braço, né, a saída do captador, né, as frequências que o captador tem de graves, médios e agudos, a indutância, a resistência, né, do captador, a capacitância também e o pico de ressonância. São características que são importantes de se observar nos captadores. Enfim, todos esses elementos dos captadores também influenciam bastante, e ele é o elemento de maior influência no som da guitarra. Bom, gente, então eu acho que eu consegui esclarecer bastante aqui sobre essa questão, né? Vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham entendido aí o que eu tentei passar, tá ok? Então, é isso aí, fica com Deus aí, um abraço pra vocês, deixa o comentário de vocês, tá bom? Deixa o like. Podem comentar à vontade aí, eu sei que esse tema é polêmico e tem uns negacionistas aí que são difíceis, né, de compreender, mas eu acredito que eu fui bem didático aqui. Então é isso aí, um abraço para vocês todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.